Olá, olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Em breve nos veremos de novo e eu quero poder abraçar todos vocês. Estou com muitas saudades de todos. Bom, dando continuidade à nossa matéria Geometria Analítica, vamos falar sobre a equação paramétrica da reta. O nosso último assunto foi a equação segmentária da reta. Nesta atividade, vamos falar sobre a equação paramétrica. Vamos saber o que é isso? Bom, a equação paramétrica da reta, ela tem um parâmetro. E este parâmetro, nós vamos denominá-lo com a letra T. De modo que a equação paramétrica vai ficar dessa forma. X é igual a f de t, quer dizer que vai estar em função da letra t. O x vai ficar igual a uma equaçãozinha onde aparece a letra t. E o y é igual a uma equaçãozinha que está em função de t. Ou seja, o y é igual a uma expressãozinha que vai aparecer a letra t. Ok? Vou dar exemplo para vocês. Vamos considerar a seguinte situação. Nós vamos ter uma equação da reta, que é uma equação geral da reta. A equação geral, ela tem esse formato aqui. A equação geral, ela tem esse formato. Ela tem o x, o y e o termo independente. Tudo isso no primeiro membro, ou seja, antes do igual. E depois do igual aparece o número zero. Se aparecer um número aqui depois do zero, é só você passar para o primeiro membro e você tem a equação geral da reta. Então, a equação geral da reta, ela tem essa carinha. Tá legal? Vamos escrever essa equação em forma da terceira variável, que é em função da variável t, que é o nosso parâmetro. Por isso que ela chama paramétrica. O procedimento que iremos adotar é inicialmente isolar uma das variáveis da equação. Então, nós temos aqui a equação geral. Se ela não tiver com essa cara, a gente faz ela ficar na forma de equação geral, onde nós vamos isolar uma das variáveis, por exemplo, a variável x. E nós vamos obter uma equação com essa carinha aqui, ó. X é igual, mudou de membro, muda o sinal, 2y estava no primeiro membro, mudando de membro fica negativo. O menos 6 estava no primeiro membro, mudou de membro, fica positivo. E aí a gente vai fatorar. Vamos pensar aqui, ó. Vocês já estudaram fatoração, que é um dos produtos notáveis que vocês aprenderam lá no 8º ano. E de lá para cá, vocês usaram bastante fatoração. Então, essa fatoração chama-se colocar um fator comum em evidência. Quem é o fator comum? O que nós temos nesses dois termos aqui, ó? Nós temos um fator, um produto. Os dois números aqui estão na mesma tabuada. Que tabuada é essa? A tabuada do 2. Então, é essa tabuada que a gente coloca em evidência, tá bom? Quando você não tem nenhuma letra em comum, você parte para os números. Aí você olha para os números e pensa, nossa, 2 e 6, o que eles têm em comum? Aí você pensa, a primeira coisa que vem na cabeça, os dois são pares. Se os dois são pares, eles estão numa mesma tabuada. Que tabuada é essa? A tabuada do 2. Então, é essa tabuada que eu ponho em evidência. Então, o 2 fica para fora do parênteses e tudo que sobrou fica dentro do parênteses. Professora, mas como que eu achei esse 3? Você fez o seguinte. Para você achar o que você vai colocar aqui dentro dos parênteses, você vai dividir tudo que você tinha, todos os termos, pelo fator que você colocou em evidência. Por exemplo, 2y
dividido por 2. 2 cancela com 2 e sobra o y. Como é divisão, você usa a regra de sinal. Menos com mais é menos. Por isso que o y ficou negativo aqui, ó. Ok? Deixa eu limpar aqui. Aí você vai fazer o 6, que é o segundo termo, e vai dividir pelo número que você colocou em evidência. 6 dividido por 2 dá 3. Por isso que você colocou o 3 aqui. E como os dois são positivos, 6 é positivo e o 2 é positivo, mais com mais deu mais. Ok? Maravilha. Muito bem, então ficou x é igual a 2, que multiplica menos y mais 3. Tá vendo? Ficou uma expressãozinha em função de t. Por que o t, professora? Eu não estou vendo t. É agora que ele vai aparecer. Nós vamos escrever a equação da reta em função do parâmetro t, fazendo menos y mais 3, que é isso aqui que está dentro do parênteses. Nós vamos dizer que menos y mais 3 é igual a t. É importante observar que, como consequência disso, vai ficar 2 vezes t. Já que tudo isso aqui é igual a t, então vai ficar 2 vezes t. Então, o nosso x vai ficar x é igual a 2t. Maravilha? Aí, agora aqui, nós temos que, se menos y mais 3 é igual a t, quem vai ser o y? O y é igual a t menos 3. Como o y ficou negativo, eu multiplico tudo por menos 1. Aí o y fica positivo, o t fica negativo. E o 3, que passou para o segundo membro ficando negativo, quando eu multipliquei por menos 1, ele passa a ser positivo. Maravilha! Ó, os 3 pontinhos, que significa portanto. Continuando. Aí nós encontramos as duas equações paramétricas. Uma que é x igual a uma funçãozinha, uma equaçãozinha em função de t, e a outra que é y igual a uma expressãozinha em função de t. Vamos ver onde elas estão aqui. Vamos mudar de cor aqui. Então, aqui nós tínhamos aqui uma equação geral da reta. Nas equações paramétricas, as variáveis x e y estão em função da variável t. Nós vamos escrever essas equações da seguinte maneira. Nós escrevemos em forma de sistema. X ficou valendo 2t e y ficou igual a menos t mais 3, que foi o que nós encontramos no anterior. Vamos observar a tabela. Estas são as equações paramétricas que nós encontramos. O valor de x, o valor de y. E aí aqui a equação geral. Aí eu coloquei na tabela os 3 valores. O valor de t, o valor de y e o valor de x. Esses valores de t que estão aqui são valores aleatórios. Eu que escolho. Eu decido quanto vai valer. Observe que sempre que você vai dar os valores, e esses valores são aleatórios, é lógico que você vai colocar valores bem baixinhos para o cálculo ficar melhor. Você vai colocar sempre, sempre, sempre. Lembra que a professora falou quando a gente estava resolvendo função? A gente sempre coloca 0, 1, 2, menos 1 e menos 2. 0, 1, 2, menos 1 e menos 2. Porque facilita o cálculo. Então, esses valores
são valores independentes, porque foi eu que dei, não depende de nada. Aí, na hora que eu dou esses valores, eu substituo aqui, ó. Quanto vai valer o x? Eu substituo aqui na minha expressãozinha, ó. O x é igual a 2t. Se o t vale menos 2, no lugar do t eu coloco menos 2. 2 vezes menos 2 é menos 4. Então, o x vai valer menos 4. É isso que está escrito aqui, ó. Agora, quanto vai valer o y? Eu dei o valor de menos 2. O mesmo valor que eu dei para t, aqui serve nas duas equações. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes menos, porque é menos t. É menos o valor de t. Se o meu valor de t é menos 2, então é menos 2. Vai ficar mais 2. Mais 2 mais 3, o y vai valer 5. Tá certo? Tudo bem? E aí você vai dar um outro valor aleatório, sempre dentro desses valores baixinhos, substitui da mesma maneira e completa toda a sua tabelinha. Todos os pontos que pertencem à reta dessa equação geral da reta aqui, têm coordenadas dadas por, o primeiro valor é o x e o segundo valor é o y. Que tá aqui, ó, o x vale 2t, então aqui é x, 2t, e o y que vale menos t mais 3. Dessa forma, ao atribuir valores para t, encontraremos pontos dessa reta, como mostra a tabela. Então, a gente pode, se a gente tiver que desenhar essa reta num gráfico, num plano cartesiano, você atribui valores para t e você acha os pontos dessa reta. Por quantos pontos eu preciso para traçar uma reta? 2 pontos. Eu preciso apenas de 2 pontos para traçar uma reta. Então, você pode apenas dar 2 pontos, substituir 2 vezes por 2 valores distintos e você consegue ter 2 pontos e você traça uma reta, tá bom? Não precisa ser 5 pontos. Com apenas 2 você traça uma reta. As equações paramétricas são equações que representam uma mesma reta por meio de uma variável em comum chamada de parâmetro. Esse parâmetro faz a ligação entre as duas equações. São exemplos de equações paramétricas. Aqui, ó, as duas equações da letra A e as duas equações da letra B. As duas equações paramétricas. Caso tenhamos as equações paramétricas de uma determinada reta, como essa aqui, ó, e desejamos encontrar a equação geral que representa essa reta, como que a gente faz? Basta resolver o sistema de equações e eliminar a variável t. Então, eu vou dar essas equações paramétricas para vocês e falo para vocês assim, ó, encontre a equação geral da reta. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão resolver o sistema. Uma coisa que também vocês já aprenderam lá para trás. Como é que resolve um sisteminha simples? Existem 2 métodos muito usados, o método da substituição e o método da adição. Nós vamos usar o método da adição. O objetivo é eliminarmos a letra t. Bom, se eu vou somar a primeira equação com a segunda equação, de modo que, ao fazer essa soma, a letra t seja eliminada, tem que ter alguma coisa aqui. Primeiro, os números têm que ser iguais, os coeficientes têm que ser iguais. Segundo, os sinais têm que ser opostos. Muito bem. Então, uma coisa a gente já tem, os sinais são opostos. Aqui é positivo e aqui é negativo. Só que aqui vale 1 e aqui vale 3. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer, então? Primeiro, eu vou multiplicar por 3, para que este t fique 3t. E ao somar,
3t menos 3t dê zero. Eliminei a letra t. Só que ao multiplicar, eu posso multiplicar apenas a letra t? Não, eu tenho que multiplicar a equação inteira. Eu tenho que multiplicar essa equação inteira por 3. Como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Multiplicando essa equação inteira por 3, vai ficar 3x igual a 3 mais 3t. Muito bem. Agora são iguais com sinais opostos. Vamos somar as equações, resolvendo o sistema pelo método da adição. Coloquei aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Estamos resolvendo o sistema pelo método da adição. Muito bem. Ao resolver esse sistema, somando os dois, vai ficar 3x mais y igual 3 mais 5, 8. E aqui vai cancelar, ou seja, vai ficar zero. Aí eu coloquei mais zero, mas você nem precisa colocar nada nesse caso, pode parar no 8. Para que seja uma equação geral, todos os elementos têm que estar no primeiro membro. Então, vai ficar 3x mais y menos 8, porque mudei de membro, mudo o sinal, é igual a zero. Cheguei na equação geral da reta. Maravilha, é isso aí. Agora eu coloquei mais um exemplo aqui para vocês. Agora eu quero a equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta, ela tem uma diferencinha com a equação geral. A equação geral está tudo do mesmo lado. A equação reduzida, o y fica isolado. Essa aqui é a cara da equação reduzida. Para que eu chegue na equação reduzida, eu tenho que chegar na equação geral primeiro. Lembre-se que o objetivo é eliminarmos a letra t. Para que eu elimine a letra t, eu tenho que ter os t's têm que ser iguais com sinais opostos. Esse é positivo, esse também é positivo. Esse vale 2 e esse vale 1. Bom, eu vou multiplicar esta equação inteira por 2. Só que, para ficar com sinais opostos, eu vou multiplicar por menos 2. Ao multiplicar por menos 2, como é que vai ficar? Reescrevi o sistema aqui na frente, ó. Fiz o seguinte, vai ficar menos 2x igual a menos 2t menos 18. Vamos somar as duas equações, resolvendo o sistema pelo método da adição. Menos 2x mais y é igual, aqui vai ficar zero, porque eu vou cancelar esse com esse, eu tenho 2t e tiro 2t, não tenho nada. Menos 18 com menos 1, menos 19. Maravilha. Já que eu quero a equação reduzida, onde o y fica isolado, eu nem preciso colocar na equação geral para depois mudar de lado de novo. Eu já deixo o y aqui, o 19, que é um termo independente, ele já está no segundo membro, aqui, ele já está aqui no segundo membro. Então, eu vou passar o 2x negativo para o segundo membro. Vai ficar 2x positivo menos 19 não muda, porque ele já estava lá no segundo membro e permaneceu. E aí eu chego na equação que eu estava procurando. Essa é a equação reduzida da reta. Maravilha! Tudo muito simples, muito fácil, muito gostoso de fazer. Vocês vão se amarrar. Agora esse é um exercício. Eu quero que vocês resolvam esse exercício, eu vou dar um tempinho para vocês. Primeiro vamos ver o que é. Um móvel descreve uma trajetória retilínea e suas coordenadas em função do tempo t. Se ele falou em função do tempo t e deu essas equações, nós já sabemos que essa equação é paramétrica. Eu tenho x em função de t e tenho y em função de t.
Qual é a equação segmentária dessa trajetória? Lembre-se que segmentária foi o último assunto que nós estudamos. Qual é a carinha da equação segmentária? É x sobre um número mais y sobre um número igual a 1. Nós temos que chegar nesta equação. Então, vamos lá. Agora é com vocês. Vocês sabem como fazer, porque vocês vão ter que chegar na equação geral da reta. E a partir daí, vocês conseguem chegar na segmentária. Então, eu quero que vocês... Eu vou dar um tempinho para vocês. Acho que 3 minutinhos é o suficiente. Podem fazer. Muito bem. Mais um probleminha aqui para vocês. Agora, nós temos essas duas equações aqui, onde t é igual a 2x mais 4 e t é igual a menos y menos 2, t pertence aos reais. Determine o gráfico dessa equação na forma segmentária da reta. Olha só que maravilha, muito fácil, muito simples. As duas estão com uma carinha diferente, mas vocês sabem reconhecer. Vocês sabem muito bem quem vocês têm que isolar aqui, o que vocês vão ter que fazer para chegar em equações paramétricas e das paramétricas sair para a equação geral da reta e da geral para a segmentária. Muito bem. Então, podem fazer mais 3 minutinhos para vocês resolverem essa situação, problema aí e voltar para ver como é que é o resultado. Muito bem. Vocês não podem esquecer que a equação segmentária, ela chama segmentária porque ela tem a medida do segmento. O segmento do eixo x e o segmento do eixo y. Por isso que ela corta os dois eixos. Porque y está para um número, esse número é exatamente a medida do segmento. Se esse número for negativo, é porque a reta corta para y negativo, para baixo de zero. Se o x for negativo, é porque está mais para a esquerda do que para a direita. E assim vai, porque o número que está sobre x e sobre y é a medida do segmento, é exatamente o ponto por onde passa a reta. Ok? Determine as equações paramétricas da reta R de equação geral. Aqui nós temos aqui uma equação geral. Essa é para pensar. Essa daqui eu vou resolver com vocês. Por quê? Porque acontece um artifício. A gente usa uma artimanha para chegar no nosso objetivo. E vocês podem usar esse artifício. E para vocês saberem que isso é possível, eu vou resolver junto com vocês. Então, vamos lá. Muito bem. A nossa equação da reta é a equação geral da reta, que aqui está. 2x menos y mais 15 igual a zero. Perfeito. Eu não vou ter que isolar uma das duas letras, das quais a gente sempre escolhe o x para isolar? Pois muito bem. Eu vou primeiro, eu posso fazer isso agora, eu posso fazer isso depois. Eu vou fazer agora. Por que eu faço isso, professora? Porque é conveniente para mim. Porque a gente não vai ter que fatorar depois. Entre 2 e 15, por exemplo, eles não estão na mesma tabuada. O 2 e o 15. Então, eu não vou ter nenhum termo em comum para poder colocar em evidência. E eu tenho que fatorar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse 15 de uma outra maneira. Eu vou escrever esse 15 dessa forma aqui, ó. 14 mais 1. 14 mais 1 é 15.
O 14 e o 2 estão na mesma tabuada, eu consigo fatorar. Isso é conveniente para mim. Então, eu tenho que ter essa artimanha, esse artifício, esse jogo de cintura na hora de resolver um problema, de saber quando é conveniente, quais os conhecimentos matemáticos que eu tenho e o que eu posso usar ao meu favor para resolver uma situação problema. Tá bom? Então, eu vou escrever o 15 dessa forma porque é conveniente para mim em pensar em fatorar lá mais para frente. Pois muito bem. Aí eu vou juntar aqui, ó, vou deixar mais próximo, ó, 2x mais 14 e menos y mais 1. Perfeito. Vou deixar o 2x mais 14 no primeiro membro e o y mais 1 eu vou passar para o segundo membro. Lembrando que, passando para o segundo membro, muda o sinal de todo mundo. O que era negativo passa a ser positivo, o que era positivo passa a ser negativo. Muito bem. Agora sim, ó, eu vou fatorar. Vou colocar o fator comum em evidência. O que esses dois números têm em comum? Os dois estão na mesma tabuada. Na tabuada de quem? Na tabuada do 2. Então, eu coloco 2 em evidência. Ao dividir todo mundo por 2, 2x dividido por 2, cancela o 2, sobra x. 14 dividido por 2 vai dar 7. Maravilha! Estamos chegando onde queríamos chegar. Daí aqui ficou y menos 1. Perfeito. Então, temos x mais 7 é igual a y menos 1. O 2 que estava multiplicando passou para o segundo membro, dividindo. Então, o x mais 7 que estava dentro do parênteses, isso aqui é igual a t. Se x mais 7 é igual a t, o x vai valer quanto? T menos 7. Já achei uma equação paramétrica aqui, ó. Um parâmetro. Uma equação, um valor de x em função de t. Agora, eu tenho que achar o valor de y em função de t. Então, aqui eu tenho y menos 1 sobre 2 é igual a t. O 2 que está dividindo vai passar multiplicando. Vai ficar y menos 1 é igual a 2t. Aí vai ficar y é igual a 2t mais 1. Perfeito. Achei a outra equação paramétrica. Achei o valor de y em função de t. Maravilha. As equações paramétricas estão aqui. Era isso que nós estávamos procurando. Tá certo? Muito bem, muito simples, muito fácil.